Mateus 4, do 1 ao 11, vamos ler nessa manhã. Senhor, eu quero te glorificar nessa manhã, pela tua presença, pela presença do doce Santo Espírito, que move em nós, ó Pai, a tua presença, Pai, esse presente que o Senhor deixou para nos fortalecer, para nos conduzir, para que nós não fiquemos perdidos neste mundo de embaraço. Senhor, aonde as coisas tentam nos prender, aonde Satanás com suas artimanhas, com suas seduções, todos os dias, todo dia o pecado vem e nos chama, Senhor, mas através do Teu Espírito Santo, nós conseguimos vencer todas as tentações. Nós somos pecadores de fato, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós somos pecadores porque não temos mérito à salvação, mas a cruz de Cristo nos alcançou, o teu favor nos redimiu, a tua graça, Senhor, está dispensada sobre cada um de nós, e nós queremos te louvar nessa manhã, por esse rico presente, por esta rica oportunidade, de iniciar uma semana, ouvindo a tua voz, recebendo a tua palavra, e nos consagrando, para que nós possamos vencer, e em nome de Jesus, glorificar o teu nome, em cada atitude da nossa vida. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala que aquele que entrou aqui talvez pela primeira, segunda vez, Pai, que ele possa entender a tua palavra, e como disse, se arrepender dos seus pecados, e entregar a sua vida ao único que tem condições de conduzi-la, ao único que tem condições de oferecer algo maior do que nós mesmos. Obrigado pela tua presença, fala conosco, doce e lindo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. A tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então um tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha o Senhor seu Deus à prova. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Podemos assentar, igreja. Todos os dias, não são dia sim, dia não, todos os dias, nós vamos tomar alguma atitude no trabalho, atitude em casa, atitude na rua. Todos os dias temos que tomar decisões. E essas decisões que nós tomamos, em cada escolha que nós fazemos, essas escolhas irão ou nos aproximar de Deus, ou nos afastar de Deus. Sempre, cada decisão, qualquer escolha que nós fazemos, isso vai nos aproximar de Deus, ou vai nos aproximar do diabo, da vontade dele para a nossa vida. Nós vamos falar nesta manhã, como resistir à tentação. Talvez você já disse, como eu disse em determinado momento na caminhada, a carne é fraca, e nós justificamos muitas vezes a queda, às vezes nós justificamos o embaraço, às vezes nós justificamos o nosso pecado em detrimento da carne, que é fraca. Ela é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito é forte. Então, se nós nos alimentarmos do Espírito, nós conseguimos vencer as tentações da vida, como Jesus venceu, amém? E aqui, a tentação nada mais é, a palavra em si, teste. A palavra tentação significa aprovação.
A palavra tentação também significa inclinação para o pecado. Então, todas as vezes que nós somos tentados, nós somos inclinados a pecar. Amém? Isso é a palavra tentação. Então, eu quero trazer, antes de falar de Jesus especificamente, tem um homem chamado José. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi seduzido, ele foi preso, ele foi traído, ele foi enganado, ele foi jogado no cárcere, mas ele permaneceu fiel. Amém? Conhece a história de José? E ele se tornou governador do Egito. Ele se casou com uma mulher chamada Zenate. Ele teve 2 filhos lindos e ele sustentou a sua família. Ele sustentou o Egito durante 7 anos de dificuldade. Ele revelou sonhos de Faraó. Esse foi José. Mas eu gostaria que você agora pensasse comigo: e se José tivesse cedido à tentação da mulher de Potifar? Potifar confiou em José, deu-lhe a chave da casa, deu a garantia de quando ele estava ausente, ele seria o responsável para cuidar da casa, da esposa, de todos os afazeres. Se José tivesse cedido àquela tentação, será que ele teria se tornado governador do Egito? Será que ele tinha ajudado a família dele, que estava, mesmo ele sem saber, estava passando por necessidade em Israel? Será que se ele tivesse cedido aos encantos da mulher de Potifar, ele teria casado com a Zenate? Será que ele teria tido os 2 filhos que ele teve? Porque os 2 filhos e a esposa vieram em detrimento da sua posição, da sua fidelidade para com Deus. Será que se ele tivesse cedido à tentação, ele teria destruído uma família? Uma família. Ele teria caído na tentação. E aí você pode perguntar para mim assim: bispo, mas eu nunca traí. Sou casado, tenho minha família, eu não sou adúltero. Essa palavra talvez não tenha significado, porque essa parte eu conheço muito bem. Eu já sei eu já sei das minhas responsabilidades. Mas a igreja no século IV, quando ela estava caminhando, se fortalecendo, ela definiu 7 pecados, considerados 7 pecados capitais. Capitais significa cabeça, tá? E aí, entre eles, o primeiro é soberba. A soberba significa uma pessoa gananciosa. Se considera uma pessoa soberba, é uma pessoa que se acha melhor do que as outras pessoas. Aí você fala: poxa, eu não sou adúltero, mas será que eu me considero maior que as outras pessoas? Será que na discussão somente eu tenho razão? Uma pessoa soberba. Esses 7 pecados, eles englobam todos os outros pecados que estão aqui na Bíblia. Eles são cabeça. Aí ele também vem um segundo chamado avareza. Avareza é uma pessoa que tem apego excessivo aos bens materiais. Uma pessoa avarenta, ela é apegada ao dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. Ela vive em prol não daquilo que ela é, mas em prol daquilo que ela tem. Uma pessoa avarenta. Eu cresci com a minha mãe falando dentro de casa: filho, a inveja mata a planta. E eu já vi planta secar por um olho gordo. Talvez você fale: eu não sou adúltero, como eu não preciso cair nessa tentação, mas o meu olho. A inveja é quando uma pessoa fica triste. O que é uma pessoa invejosa? Quando ela fica triste quando uma outra pessoa está bem. Quando uma pessoa se dá bem, seja da família, seja do grupo que ele está participando, de amigos, e ao contar a alegria por um benefício, a inveja entra no coração e traz uma profunda tristeza. É um pecado terrível, pecado que afasta de Deus, pecado que condena para a perdição eterna. Não pense que é algo pequeno, é algo que conduz à perdição eterna. Outro pecado que às vezes nós nos acostumamos chamando ira. A ira é raiva. Você perde o controle. A Bíblia diz lá no Salmo 37:8 que uma pessoa irada, o destino dela é a ruína. Uma pessoa que tem a ira na sua vida, o futuro dela é a ruína. Ela vai
se contaminar, uma hora ela vai passar os pés pela mão e vai tomar uma atitude que não vai ter mais como consertar, porque ela foi dominada pela ira. Uma outra coisa que muita gente não leva muita questão, e a Bíblia coloca com profundidade: a gula. A gula nada mais é o excesso de você comer e beber. Aí você fala, isso não tem muita questão. Isso está ligado à falta de controle do corpo. Quando você tem gula, você não controla o seu corpo. Ou seja, a gula é o contrário da moderação. Uma pessoa que é gulosa, ela não é moderada. E se ela não consegue moderar o seu corpo, ela não consegue moderar a sua fala, ela não consegue dominar o seu corpo. Então está ligado ao corpo como um todo. Aí você fala, hoje eu estou com preguiça. É a falta de vontade que alguém tem de exercer algo que exija um esforço físico. Aí você fala assim, poxa, eu estou longe disso, porque amanhã eu vou levantar e vou trabalhar com muita ênfase. Só que a preguiça está ligada ao esforço físico e ao esforço intelectual. Às vezes você trabalha muito, mas você não medita na palavra, você não busca crescer no conhecimento da palavra. Isso é preguiça espiritual, isso é pecado. Isso é pecado que afasta você de Deus e encaminha você a fazer a vontade de Satanás. Não tem como se afastar. E são 7. E aí, dentro desses 7, Satanás, ele fica de olho em Jesus. E ele percebe quando Jesus está no seu momento de maior fraqueza. No maior momento que Jesus está de vulnerabilidade, Satanás se aproxima. Ele vai fazer isso com a nossa vida também, amém? Ele só tem a mesma estratégia que ele agiu com Jesus. Ele vai agir com a minha vida, ele vai agir com a vida da igreja. E ele começou de que maneira? Ele chegou para Jesus e disse, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus? Ele começou trazendo dúvida ao coração de Jesus. Ele vai trazer, guardem isso, Satanás tem uma estratégia cirúrgica. Ele vai trabalhar no seu ponto fraco, mas ele também vai trabalhar no seu ponto forte. Ele sabia quem era Jesus, porque ele perseguia Jesus desde o seu nascimento. Ele tentou matar Jesus desde o seu nascimento. Ele perseguiu Jesus quando Jesus ainda era pequenininho, que estava sob os cuidados de José e Maria. Ele tentou com um decreto sobre Herodes, vamos matar essas crianças de 2 anos para baixo. Ele conhecia Jesus, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele chegou com uma dúvida dizendo, se você é. E quantas vezes o diabo também chega na nossa vida, na sua vida e pergunta, você é filho de Deus? Ele vai trabalhar no seu ponto fraco, que é a sua necessidade, mas ele vai trabalhar no ponto forte, que é aquilo que você tem de mais precioso, que é a identidade de ser chamado de filho de Deus. Ele sabia quem Jesus era. Jesus também sabia quem ele era. Mas em muitos momentos de necessidade, na hora da tentação, na hora da necessidade, Pedro negou. Pedro disse, eu não conheço. Pedro preferiu negar do que se manter íntegro como Jesus. Pedro olhou na hora da dificuldade e falou, não, isso vai também trazer consequências para a minha vida. Ele disse, eu não conheço, não sei quem ele é. E na hora da tentação, muitas pessoas são levadas a entregarem a sua carteira de identidade para que Satanás use da maneira como quiser. É a primeira estratégia, ele vai vir com a dúvida sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você tem certeza? Você tem certeza? Foi assim que ele conseguiu seduzir Eva lá no jardim. Eu quero dizer que Adão e Eva foram seduzidos e enganados no jardim. Jesus conseguiu vencer a tentação do diabo no deserto. Isso é uma grande referência para nós que estamos nessa caminhada de vida. A primeira tentação de Jesus, ela fala sobre a fome, sobre as nossas necessidades básicas de vida. São os desejos da carne. Então quando ele disse para Jesus, quero que você transforme as pedras em pães e coma. Você não está com fome? Agora é a hora. Se você você pode. Jesus podia ou não podia? Podia,
porque ele já tinha feito isso, ele já tinha mandado. Ele responde lá em Deuteronômio 8: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando Satanás diz, transforma essas pedras em pães, ele está oferecendo todos os pecados da carne: prostituição, lascívia, adultério, pornografia, assédios, que hoje tão comuns falar, lascívia, concupiscência dos olhos, que é a porta de entrada para o pecado. Ele está oferecendo tudo isso de bandeja. E quantas pessoas, por necessidade, por não ter o controle do corpo, por não jejuarem. Jesus havia jejuado, Jesus estava fraco fisicamente, mas estava forte espiritualmente. Quantas pessoas cedem aos encantos do outro, cedem à vontade do outro, cedem à necessidade do outro, porque para matar o desejo da carne. Que nessa manhã você possa analisar quantas vezes eu caí, quantas vezes eu cedi à minha carne, e quantas consequências isso trouxe para a minha vida e para a vida dos meus. E eu quero dizer, você talvez que não tenha filho, para a vida daqueles que você ainda vai gerar, porque tudo é consequência da vida. Então, carne, quantas pessoas têm cedido à tentação, quantas pessoas têm transformado pedras em pães. O que é a primeira tentação de Jesus? É a tentação do apetite. Eu preciso comer agora, eu preciso matar minha necessidade agora, eu não posso esperar. A oportunidade é essa, o escuro é esse. Meu pai saiu de casa, minha mãe saiu de casa, ninguém está nos vendo. Deus vai entender. Eu preciso resolver isso agora, eu não posso deixar para depois. É a oportunidade que Ele está me dando. E quantas vezes você olha e diz que essa oportunidade é até de Deus, porque você também tenta justificar a palavra para fazer a vontade da sua carne, para matar o desejo do seu coração. Jesus olhou e disse, no fundo ele estava dizendo, tem um tempo para todas as coisas. Ele está dizendo, eu estou com fome, mas eu sei o momento certo de me alimentar. Ele está dizendo, eu estou com fome, mas não é pelas suas mãos que eu vou comer. Jesus está dizendo, eu estou com fome, mas eu sei esperar. Eu sei de quem vai vir. Não é da sua mão, não é da sua fala. No momento certo eu vou me alimentar. E você viu que no momento certo ele foi alimentado, ele foi suprido das suas necessidades. E quantas vezes pecamos para alimentar o momento da nossa vida, e esse momento vai trazer distanciamento entre Deus e o homem. Em Romanos 8, versículo 13, nos diz assim: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito temos condições de mortificar os feitos do corpo. Se nós vivermos pelo Espírito, nós conseguimos matar a vontade da carne. Se nós vivermos pelo Espírito, não vamos ficar pensando como o homem pensa, nós vamos ter o pensamento de Deus. Se nós vivermos pelo Espírito, nós vamos ter pensamentos de paz. Nós não vamos falar para o outro aquilo que ele deve ouvir. Nós não vamos falar, nós vamos nos calar e ouvir aquilo que nem deveríamos talvez ouvir, porque é assim que vivemos pelo Espírito. Nós vamos mortificar a carne, e se fizermos isso, diz o versículo que certamente, essa foi a primeira tentativa, a tentativa de Satanás. Não pode esperar. Ele falava, não posso, mas Jesus disse, eu posso esperar. Você também precisa esperar. Jovem, adolescente, adulto, você precisa esperar, porque o que vem de Deus é infinitamente melhor. Olhe para José, olhe que ele se tornou, por se manter íntegro e cumprir os preceitos de Deus. O mundo em que vivemos acredita que o homem só é feliz quando tem todos os seus desejos realizados. Isso é engano.
Isso é o que o mundo oferece. E pelo própria nossa natureza da carne, nós às vezes, por não alimentarmos diariamente o nosso espírito, seremos seduzidos e enganados e enredados por Satanás. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Jesus foi lá em Deuteronômio 8 e citou a palavra para Satanás. E ele venceu aquele primeiro round em nome de Jesus. Que você também possa vencer todos os desejos da carne. Que você possa dominar o seu corpo. Amém? Que você possa dominar a sua mente. Que você possa dominar a sua boca. A concupiscência dos olhos é onde entra todos os males. Todos os males entram pelos olhos. Que os seus olhos possam ser bons, porque a Bíblia diz que todo o seu corpo será luminoso. Amém? Amém? Vamos cuidar dos olhos, amém? A segunda tentação, ele colocou lá Jesus no alto monte, no pináculo do templo, e disse: eu sei que se você se jogar daqui, vai vir uma coleção de anjos, vai vir anjos que vão te guardar. Eu quero que você entenda nessa segunda tentativa de Satanás, de enganar Jesus. Ele está dizendo: eu quero que você se torne um galã, porque se você se jogar daqui, é uma cena de filme. Se joga daqui porque vão vir anjos para te segurar, você vai ficar famoso, todos vão ver, você será aplaudido. Ele está colocando Jesus numa condição de que talvez todo homem gostaria de ser aplaudido, ser reverenciado, ser elogiado. Meu Deus, olha o que ele é capaz de fazer. Ele colocou tudo isso diante de Jesus. E eu quero que você entenda o que ele fez. Ele cita o Salmo 91, versículo 11, que está escrito assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. E aí, ele guarda o finalzinho. Ele diz aqui no versículo 11: e ele dará ordem aos anjos para que não tropece em alguma pedra. Ele aborta o finalzinho do versículo. Está escrito que você vai ser guardado pelos anjos, que você não vai ter nenhum problema e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Aí ele abortou o finalzinho do versículo. Se você for lá em Salmo 91, 11, e aí Jesus no final diz assim: para que guarde em todos os seus caminhos. Ele está dizendo: você pode pular, mas você não precisa andar no caminho estreito. Ele omitiu aquilo que faz toda a diferença no versículo. Ele omitiu a parte central do versículo. Jesus, a palavra está dizendo: eu vou guardar você, eu vou proteger você, eu vou guardar você se você andar nos meus caminhos. Ele está dizendo: vai vir anjos para proteger você, nenhuma pedra vai te fazer mal. Mas ele omitiu: se você andar nos meus caminhos. Dessa mesma maneira, ele tem feito conosco. O diabo omite o final do versículo: em todos os seus caminhos. Ele tira essa frase: em todos os seus caminhos. Ele está convidando Jesus a sair do caminho da verdade. Ele está convidando Jesus a sair do caminho estreito. Deus promete nos guardar, guardar você, guardar a sua casa, desde que você não abandone o caminho da verdade. Então tem uma vírgula. Para sermos guardados, para sermos protegidos, precisamos andar nos seus caminhos. E aí, e se Jesus não conhecesse a palavra? Aí Jesus vai lá e dita para ele Deuteronômio 6,16, que diz assim: não põe à prova o Senhor seu Deus. Essa parte é a parte do propósito. Jesus tinha identidade e tinha propósito. Quando nós nos esquecemos, se você se esquecer de quem você é, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, um dia inteiro, você vai pecar. Se você esquecer do propósito que Deus tem para a sua vida e o seu propósito de vida, você vai pecar. Será irresistível para você. Não terá como você subsistir. Jesus sabia. Ele está dizendo: abandone a cruz. Ele está dizendo: você não precisa passar por essa via dolorosa.
porque agora você vai ser aplaudido. Ele estava abortando o caminho de Jesus, a via dolorosa, o sacrifício, mas Jesus tinha um propósito. E quando nós temos propósito, nós não nos desviamos dele, amém? Se você tem propósito, tem identidade, você vai resistir à tentação, porque maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos nos alimentar do Espírito de Deus. Nós não vamos ser vencidos pelas tentações e enganos desse mundo. Amém? Cada tentação que Jesus sofreu representa um aspecto diferente das nossas fraquezas humanas. Poder, glória, desejo da carne, vontade de realizar assim agora, aqui. E aí Satanás oferece algo a mais para ele. Leva ele no alto monte e diz: está vendo tudo? Olha só, tudo eu te darei, mas só quero que você se prostre diante de mim, só um pouquinho, não precisa ser muito tempo, te dou tudo, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Nessa tentação, o diabo não tem nada. O que quer dele? Quem criou os céus e terra? Quem criou os céus e terra? Hã? A Bíblia diz que cabe tudo na palma da mão do nosso Deus. Aí ele chega e diz: tudo isso eu te darei. Quero que você entenda que essa tentação que ele oferece para a nossa vida, ele não tem nada, oferece tudo para tirar aquilo que você tem. Ele não tem nada, ele não tem nada, oferece tudo para tirar justamente aquilo que você tem. E se você não tiver clareza e valor por aquilo que você tem, você vai se prostrar. Ele não tem nada, porque tudo vem das mãos de Deus. E o que você tem? Talvez você tenha família, você tem propósito, tem ministério, tem um nome que está sobre o seu nome, que é o nome de Jesus Cristo. Talvez você hoje tenha um valor que foi dado por Jesus sobre a sua vida. E talvez você não olhe e fale assim: mas eu não tenho muita coisa. Talvez você tenha a salvação eterna em Cristo Jesus, que foi alcançada na cruz do Calvário. Mas aí você olha e fala: alguém que não tem nada, oferece tudo e quer tirar o que eu tenho. Aí você fala: ah, o que eu tenho é mais. O que eu tenho é o que ele jamais vai poder ter. E muitas pessoas vão se aproximar assim da nossa vida como instrumento de Satanás, para oferecer o mundo. Lembrei da sogra, uma frase que a gente falava em família: oferece o mundo para arrancar tudo o que nós temos. E aí eu pergunto para você: quantas vezes nós caminhamos nessa terra, achamos que somos o mais pobre e miserável pecador, como se não tivéssemos nada, e o diabo está querendo arrancar tudo que nós temos. Que nesta manhã você possa valorizar muito mais aquilo que Jesus confiou a mim e a você. Nós somos mordomos, amém? Amém? Tudo que nos seja bom. Muito bom. Em João 4, em João 8:44 nos diz assim, que o diabo não se apega. Vocês são do diabo, olha o que ele fala lá para os: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, que querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Eva caiu no engano, na mentira de Satanás. Quantas vezes eu também fui seduzido por uma mentira? Quantas vezes também fui seduzido pelos desejos da carne? Quantas vezes quis ser algo que jamais poderia ser, imaginava que era alguma coisa diante do mundo? Quantas vezes? Eu lembro que era uma história muito interessante, quando se perguntavam, quando você lembra quando em classe alguém perguntava para você, a professora: o que você quer ser quando crescer, uma profissão? Você lembra alguma coisa que você falava? Eu falava assim: eu quero ser o presidente da República.
Parecia bacana, né? Mas isso já era o pecado dentro de mim, querendo ter uma posição. Mas parecia algo bom, mas eu não entendia. Mas hoje eu entendo que desde pequeno, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. E desde pequeno nós temos aspirações muito maior do que aquelas que são devidas. Quando nós deveríamos ter o desejo da salvação eterna. Amém? Quantas coisas que eu e você desejamos, que se fossem objetivadas na nossa vida, nos levariam à ruína. Há caminhos que para o homem, Provérbios 16, que parecem bons, mas no fim são caminhos de morte. E como nós podemos vencer? Aí eu pergunto para você, como que nós podemos vencer todas as tentações dessa vida e alcançar a salvação em Cristo Jesus? Como vencer as tentações desta vida? São fáceis? Antigamente, para pecar, precisávamos sair de casa. Hoje, Satanás arrumou um jeito que você não precisa nem sair de casa. O pecado está dentro das casas. Cabe você. Eu posso dizer, o pecado está em todas as casas. Cabe você buscar ou não. Sim ou não? Cabe você. Ele está a um passo da sua mão. Cabe você se apropriar dele ou não. E Deus, como santificar a minha casa? Nós cantamos, precisamos de santificação, porque sem santificação, não se engane, ninguém vai ver o Senhor. Vai ser infrutífera toda a sua caminhada. E eu digo para você, não brinque. O ímpio, ele é ímpio. Ele fala o que pensa, ele age da maneira como quiser. Agora, se você é cristão, viva segundo a palavra de Deus. Para vencer as tentações dessa vida, é preciso confiar na palavra. Não tem outra maneira. É somente confiando na palavra de Deus. É confiando na palavra de Deus. É confiando na palavra de Deus que nossas lutas, nossas guerras, todas elas serão vencidas pelo poder da palavra. Eu tenho guerra que eu vou enfrentar, tenho certeza, amanhã. Tem algumas que eu nem sei, mas já vão se apresentar amanhã. Mas nós podemos vencê-la pelo poder da palavra. Sem o poder da palavra, sem confiar na palavra, não tem como resistir à tentação. Não tem como você não pensar mal do outro e achar que você não é melhor do que o outro. Não tem como. É impossível. É impossível. É impossível você não achar que o erro está no outro. É impossível. Agora, quando você confia na palavra, você olha e fala: Senhor, me dá um coração de servo, um coração aprendiz. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos tempo você tem para olhar para as outras pessoas, porque você vai olhar para a sua vida e perceber quem você é, e o amor de Deus que tem alcançado a sua vida, e o quanto você precisa aperfeiçoar nessa caminhada. Sabe como é possível vencer as tentações da vida? Salmo 119, foi o que Jesus fez. 11, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus tinha a palavra no coração. A única maneira de vencer as tentações é ter a palavra bem posta no coração. E se você tem tido preguiça espiritual, não tem meio termo. Se você não tem meditado na palavra, de dia, de noite, você tem andado em pecado. É a palavra de Deus. Você tem pecado. A sua mente, se você não alimentar a sua mente da palavra de Deus, você fala: não, eu vou conseguir. Ninguém consegue. Jesus não conseguiu. Jesus precisou usar a palavra. Ele usou a palavra. Satanás também sabe que para derrubar alguém que está na caminhada de Deus, ele vai usar a palavra. Ele vai distorcer a palavra. Quantas pessoas estão sendo enredadas, enganadas, achando que estão servindo a Deus e estão servindo a Satanás, porque não conhecem a verdade. Tem muitas pessoas que estão na igreja servindo a Satanás, porque não medita na palavra, porque não confia na palavra, porque não crê na palavra, porque não vive a palavra. São do diabo, como disse a palavra ali.
Não tem meias palavras. Jesus disse: é sim ou não. Ou somos luz, ou somos trevas. Ou somos santos, ou somos filhos das trevas. Tem meio termo? Não conheço outro termo. Já vivi nesse outro termo. O meio do caminho, o terceiro caminho, é a minha vontade. Em cima do muro, não é bem assim. Me diga alguém. Jesus discutiu com Satanás aonde? Na palavra. Se tem dúvida, vamos lá? Vamos lá? Mas muitos não querem. Querem continuar na conformidade de vida. Porque é muito cômodo viver achando que somos de Deus. Deus entende. Ele entende. E Ele vai dar para cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus é a única arma. Por que muitos sofrem? Por que muitos pecam? Por que muitos não têm o resultado que deveriam ter na vida? Porque a palavra de Deus ainda não é arma. É a única arma para vencer o pecado. É a única arma que Jesus deixou para vencer esse mundo. É a palavra. Com essa palavra nós vencemos toda e qualquer situação. Assim como Satanás teve que se afastar de Jesus, quando você vive na palavra, ele também tem que se afastar da nossa vida. É fato. Da nossa vida, da nossa casa, de tudo que é nosso. Ele não tem poder sobre a vida daqueles que vivem segundo a palavra de Deus. Ele não pode tocar. Ele tem, não, além de não tocar, ele tem que se afastar. Aí você veja, olha o poder. Você ama a sua família? Ama mesmo? Ama mesmo? Medita na palavra de dia e de noite. Não é para trazer ela para aprender na escola dominical aqui não. É para você guardar, meditar, para que ele fique longe da sua casa, longe dos teus negócios. Por 3, Jesus disse para Satanás: está escrito. Está escrito. Quando Jesus diz, está escrito, o que ele está dizendo? Eu estou alicerçado na palavra, Satanás. Você pode falar o que quiser, eu estou alicerçado na palavra. E aqui eu digo para a igreja, e eu quero que também você vai ter que dizer isso para o mundo. Pode falar o que quiser, estou alicerçado na palavra. Que você também possa dizer isso para qualquer pessoa, mas para isso você tem que pagar o preço, tem que dobrar o joelho, tem que jejuar como Jesus jejuou, por aqueles que você quer. Às vezes queremos muito resultado, mas temos pouca oração, pouco jejum, pouca devoção na palavra. Muitos acham muita coisa nesse mundo. Nesse mundo hoje, todo mundo acha tudo. De achar. Satanás achava também. Ele distorce. Eu quero ver a palavra. A palavra. Em 1 Timóteo 6, 7, 8 nos diz assim. Eu escutei isso até ontem de alguém que não era nem cristão e disse. Em outra forma, mas ele disse. Porque nada trouxemos para esse mundo. Certo? Alguém tem dúvida? Paulo está dizendo. Nem coisa alguma você também vai poder levar dele. Nada trouxemos, nada vamos levar dele. Mas os que querem ficar ricos, olha o que diz a palavra, eles caem em tentação, eles caem em armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Satanás sabe disso, ele sabe o desejo humano, que o ser humano, Jesus disse que o Deus desse século é Mamon. E quantas pessoas têm buscado seus próprios interesses, quanto não têm buscado o reino de Deus. Muitos conhecem o versículo, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Satanás conhece esse versículo? Ele conhece. Eu acredito que muitos aqui conhecem.
Muitos que não estão na caminhada com Cristo também conhecem. Agora, entre eu conhecer uma coisa, eu viver essa coisa, eu me apropriar dessa coisa, existe uma distância. E nós precisamos entender que o nosso objetivo, o objetivo de Jesus, é a salvação eterna. E os pecadores serão destituídos da presença do Senhor Jesus. Satanás é especialista em distorcer a palavra de Deus. E aqui eu quero dizer algo para a igreja: cuidado, para que nós também não façamos a mesma coisa. Sou inteligente. Às vezes, vamos utilizar a palavra em benefício próprio. Satanás distorceu. E muitas pessoas também distorcem a palavra em seu benefício próprio. Que em nome de Jesus, você não seja tentado a fazer isso. Que você possa viver a verdade, que você possa pregar a palavra e a verdade. E aqui é um pensamento meu. É o que eu creio, é o que a palavra também nos orienta. Nós não precisamos de muito para viver. Sim ou não? Sim ou não? Todos nós vamos almoçar daqui a pouco? Vamos comer, vamos beber, vamos vestir. Nós estamos vestidos, Jesus disse, nem Salomão se vestiu. Não andeis ansiosos por coisa alguma. As nossas maiores preocupações são com as inquietações dessa vida. O que comer, o que beber, o que vestir. Jesus já deixou claro. Não andeis ansiosos, não se preocupe com isso. Porque se você buscar o meu reino, a minha vontade, eu vou suprir isso na sua vida. Nós não precisamos de muito para viver. E nós devemos também pedir ao Senhor Yahvé que nos afaste das dívidas, amém? É a minha oração para a igreja, porque isso é uma forma de você ser tentado a pecar. E Satanás sabe disso. Então, ou seja, eu não preciso de muito, mas ao mesmo tempo, como filho de Deus, que nós possamos ficar devendo somente o amor a todos, amém? Se você não está nessa condição, em nome de Jesus, que você saia daqui: Senhor, eu quero viver essa verdade. Eu quero viver essa verdade, porque essa verdade é promessa para a minha vida, para a minha casa. Isso é o que o Senhor prometeu. Mas aqueles que buscam riqueza caem laço em armadilhas, vão ser seduzidos pelo Deus desse mundo. Mas e se o Senhor nos der mais do que nós precisamos? Que eu venha investir no teu reino. É o que tem no meu coração, investir no teu reino. Porque foi desde que assim que Ele me chamou para essa graça. Não tem outra forma. É ajudar o necessitado, é investir no teu reino, para que o maior número de pessoas possam alcançar a salvação. Talvez muitas igrejas querem comprar terreno. Nosso lugar está no céu. Nós precisamos investir nas vidas das pessoas. Nós não precisamos acumular nada e ter nada nessa terra de patrimônio para deixar para ninguém. O que precisamos é cuidar uns dos outros, porque esse é o mandamento de Jesus. Precisamos investir nas vidas. E se o Senhor nos der mais do que eu mereço, mais do que você merece, Ele vai te dar visão também para você investir no reino. E em nome de Jesus. E é maravilhoso que aí, se Ele te dá mais do que você merece e você investir, tem uma matemática que Ele vai continuar fazendo isso na sua vida. E aí você vai continuar fazendo isso na vida do outro. Que Deus vai continuar abençoando a sua vida. Isso não é inteligência, isso é sabedoria do alto. E que em nome de Jesus, que toda tentação, que todas as armadilhas de Satanás, porque todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Mas que todo dia, como igreja, nós possamos escolher Deus, amém? Que Yahvé possa ser o primeiro em nossas vidas. Que nós possamos vencer todas as tentações. E o mais lindo do texto é que depois que Satanás se afastou, ele disse: retire-te, Satanás. E disse que assim que Satanás se afastou de Jesus, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Esses mesmos anjos estão à disposição da igreja chamada Novo Tempo.
eles intercedem por nós, eles lutam por nós nas regiões celestiais. Jesus tinha uma necessidade e ela foi suprida. Ela foi suprida pela mão de Deus. Eu não sei qual a sua necessidade, mas eu sei que Jesus vai tentar, o diabo vai tentar você nela. O diabo vai tentar suprir a sua necessidade. Eu quero dizer que se você resistir à tentação, você vai ser suprido pelo lindo e poderoso Deus Yahvé. E isso vai ser um lindo testemunho para a glória dele. Não caia no encanto, não caia no encanto, não caia em seduções. Guarde o teu corpo, guarde os teus lábios, guarde os teus olhos, guarde tua casa, guarde tua família, guarde teu pensamento. Resista, precisamos resistir, igreja. Tem como resistir, a palavra está aqui, é a palavra. Eu não sei como resistir, medite na palavra, leia a palavra, se alimente da palavra e você não tem como resistir, porque todos aqueles que caem em tentação é porque se afastaram da palavra. Quando Sansão nasceu, a palavra de Deus diz: você não vá àquele lugar. A palavra já foi dita no ventre: você não pode se misturar com aquele povo, você não vai, não desça, não tome mulher daquele povo lá dos filisteus. A palavra foi deliberada, mas ele brincou com a palavra. Ele brincou com a palavra. A palavra é tudo que eu tenho. A palavra é tudo que a igreja tem. É o motivo de você ter vindo hoje aqui. Não brinque com a palavra. Não distorça a palavra. Se tiver dúvida, pergunte a palavra. Mas não brinque com a palavra, para que ela não desça de forma indigesta na sua vida. Senhor Deus, nós te louvamos. Senhor, a cada dia, eu sonho com a tua volta a cada dia. E a tua palavra disse, Senhor, que a única maneira de nós estarmos diante da tua presença são os limpos de mão e puros de coração. Os discípulos perguntaram: quem herdará o teu reino? São aqueles que são puros de mão e limpos de mão e puros de coração. Senhor, que não haja contaminação, pecado em nossas mãos. Senhor, que haja o nosso coração, o Senhor possa nos dar um coração novo, um coração aprendiz, um coração transformado, um coração como de Zaqueu, ó Pai, um coração, um homem que, Senhor, que viveu na prática do pecado, mas se abriu mão, e o Senhor disse: hoje entrou salvação na tua casa. Que hoje, Senhor, a tentação dos olhos, da palavra, do pensamento, nós podemos alimentar o nosso pensamento na tua palavra. Que nesta manhã a tua igreja possa estar sendo fortalecida pela tua palavra, que nós possamos seguir os teus passos, que nós possamos seguir o teu exemplo, que nós possamos ser alimentados pela tua palavra, que que a tua igreja guarde isso, que toda necessidade que nós temos como família será suprida pelo poder da tua palavra. Guarda os teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor guarda-nos do mal, Senhor. E a única maneira de fazer isso é meditando dia e noite na tua palavra. Que a tua igreja possa ser fortalecida. Que o teu espírito, o espírito da tua igreja nesta manhã possa ser fortalecido. Pelo que a única coisa que nós precisamos é a tua palavra. Que a tua palavra viva em nós. Que a tua palavra transborde em nós. Que nós possamos não ter outro motivo, outra palavra nos nossos lábios, que não seja a tua palavra. Porque ela direciona os nossos passos. Ela nos dá vitória. A tua palavra mostra, Senhor, que é o único meio de nós nos encontrarmos contigo novamente. É o único meio. E eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, é um desejo do meu coração. Eu te louvo porque eu creio no Senhor mesmo sem te ver, mas eu quero te ver. Eu quero te ver como os discípulos te viram. Eu quero te tocar. Eu quero te agradecer. Eu quero te bendizer, Senhor, pelo favor que o Senhor tem feito em nossa vida, em minha casa, em minha família, em o nome de Jesus. Amém.